Todo processo de intensificação tem o primeiro passo. Todo processo de intensificação tem que começar por um local, por um lugar, por uma ação. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. Qual é o primeiro passo? O que você deve fazer quando você vai começar a intensificar qualquer tipo de fazenda de pecuária de corte? Meu nome é João, sou engenheiro agrônomo e tudo que a gente fala aqui nesse canal sempre vai ser referente à metodologia de intensificação pecuária 15.1, que é a metodologia que eu ensino nos treinamentos e cursos que eu ofereço e que eu aplico nas fazendas que eu dou consultoria. Nos últimos vídeos vocês mandaram aí nos comentários falando que estava chato ficar colocando o sininho e botão de inscreva-se toda hora. Então já vou pedir aqui para vocês agora. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever, clica no gostei, clica no sininho para você receber alerta. Quando vocês fazem isso, eu entendo se aquele vídeo foi bom, se aquele vídeo foi relevante, se o conteúdo que eu levei para vocês no vídeo agregou de alguma maneira. Então, se você tá gostando dos vídeos, se você entendeu que o conteúdo que eu trouxe, que eu trago aqui para você está sendo relevante, que está te ajudando de alguma forma, clica no botão de gostei, no sininho, no inscreva-se, que aí eu entendo que esse conteúdo está sendo bom e eu vou trazer mais conteúdos na mesma pegada, beleza? Então bora pro vídeo. E o primeiro passo, pessoal, sempre vai ser conhecer a fazenda, conhecer a propriedade. É entender o que tem nas mãos e entender a situação daquilo que você tem nas mãos. É a mesma coisa quando a gente vai no médico e o médico pergunta qual é a sua idade, qual é o seu estilo de vida, se faz esporte, se come bem, se bebe, se fuma, né? Por quê? Porque ele está te conhecendo seu estilo de vida, seus hábitos, para entender algumas coisas que podem ser benéficas ou maléficas para aquele diagnóstico que ele está levantando de você ali. E para a fazenda é a mesma coisa, tá? Você tem que entender a área de pastagem, divisão dos pastos, onde tem coxo, bebedouro, qual que é a situação do rebanho hoje, quantas cabeças, qual a categoria, qual o peso médio, fazer um mapeamento e um levantamento de maquinário, enfim. Mas, apesar de ter que fazer todo esse diagnóstico aí de todos esses pontos importantes, né, nas fazendas que eu presto a consultoria, nas fazendas que eu vou iniciar o projeto de intensificação, eu faço um raio-x dos seguintes pontos: recursos humanos, que é em relação à equipe que você tem na fazenda, quantas pessoas tem cada função, nível de escolaridade, se está aberto a tecnologia ou não. Faço diagnóstico de infraestrutura e aí a gente fala de casa, cerca, coxo, barracão, curral, tronco, balança, reservatório, enfim. Diagnóstico da parte de maquinário, se tem maquinário para intensificação, se tem maquinário para reforma, se tem maquinário para infraestrutura. Diagnóstico da parte de rebanho, quantas cabeças, qual a categoria, qual o peso médio, para entender qual é a taxa de lotação. Diagnóstico da parte de pastagem, quantos hectares tem em cada pasto, quantos pastos tem, como é a divisão, qual capim que é, se está bem formado, se não está bem formado, qual o tipo de água, se é natural, se é artificial, se está longe, se está perto, se dá para intensificar aquele pasto ou não. E diagnósticos específicos sobre o sistema de cria, recria e engorda, né, que são coisas específicas de cada sistema produtivo, além de algo também focado para a gestão. Um diagnóstico para entender como é que está a gestão da fazenda, números, indicadores, o controle, planejamento, metas, receitas e despesas, enfim. Nas fazendas que eu presto consultoria e nas fazendas que eu vou iniciar o projeto de intensificação, eu faço esse diagnóstico. No entanto, tem algo que vai em paralelo a isso, que também está junto com o diagnóstico, mas eu não faço junto com esse processo de diagnosticar em si, que é o mapeamento. O mapeamento da fazenda é um ponto importantíssimo para que você entenda o que de fato você tem nas mãos. É muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rápido você olhar a fazenda de cima, né, ter a visão ali de todos os pastos de uma vez, do que ficar tentando olhar a fazenda sempre no horizontal. O horizontal é importante, sim, para que você vá lá na prática e comece a checar a questão prática de fato, né? Coxo, água, bedouro, rebanho, capim, enfim. Mas para a parte estratégica da fazenda, que é o que nós estamos falando aqui de um projeto de intensificação, é interessante que você veja a fazenda de cima, tá? Porque você consegue entender como se fosse um jogo de xadrez. Imagina você jogando xadrez e olhando as peças e o tabuleiro no nível deles. É muito difícil você entender qual peça sua está mais avançada, qual peça sua está mais recuada, o quanto o inimigo está vindo para cima de você ou não, qual peça você pode movimentar para se defender ou para atacar. E para a fazenda é a mesma coisa. Quando a gente olha ela de cima, a gente consegue entender muito melhor quais pastos a gente pode intensificar, quais serão os primeiros, como que a gente vai fazer a divisão, da onde que a gente vai pegar água, se vai levar a canada ou não, tá? Então é importante que você sempre comece o seu diagnóstico, o seu levantamento do marco zero da situação atual da sua fazenda com mapeamento.
João, mas o que que eu vou mapear? Você pode mapear o que vocês quiserem, pessoal. Quanto mais informações vocês conseguirem colocar no mapa, desde que essas informações sejam de fato informações relevantes, né, e que façam sentido para o projeto de intensificação, melhor. Por quê? Porque depois você vai olhar aquele mapa e vai ver aquela informação e aquela informação vai te trazer alguma coisa. Eu, particularmente, mapeio pastagem, água, onde está passando a água, onde os animais bebem água, coxo, na maioria das vezes também pego a situação de coxo, só não pego localização de coxo quando é uma fazenda onde a gente vai mudar praticamente tudo, então eu já nem mapeio coxo. Então acaba que você vai mapeando tudo de uma vez, né? O pasto, a divisão, a quantidade, a água, corredor, curral, sede, né? Tudo que são pontos interessantes, pontos importantes para que você consiga montar seu projeto de intensificação, você vai mapear na sua fazenda. E automaticamente, com esse mapeamento, você já vai coletando as informações que esse mapeamento traz para você. Por exemplo, mapeou um pasto ali, o pasto 1 da fazenda, por exemplo, você fez o contorno dele no programa de mapas lá, você já consegue saber quantos hectares tem. Se você já conhece aquele pasto na cabeça, você tem memória dele, você já consegue estimar, bom, esse pasto aqui ele não está bem formado, ele está lá mais ou menos com seus 50%, 60% só de cobertura de planta, está sujo com invasores, com plantas invasoras, né? Ele tem uma vossoroca ali, ele tem uma erosão aqui, a água é de difícil acesso. Então olha o tanto de coisa, o tanto de informação que você já foi pescando na cabeça, na memória, e entendendo e mapeando e passando isso a limpo, só pelo fato de você ter começado a mapear. Tá? Se você colocar em paralelo ali, no mesmo momento que você vai mapeando de um lado, você vai colocando as informações do outro, quando você terminar de mapear a sua fazenda, você vai ter um raio-x completo de como que ela está hoje. E essas informações vão servir de base para que você consiga depois criar o seu projeto de intensificação da maneira correta, sem desperdício e focado na maior rentabilidade, focado na maior produção, para que a sua fazenda realmente tenha bons resultados. Por exemplo, vamos supor que você vai planejar uma divisão de pasto ou até mesmo a construção de um rotacionado com vários piquetes. Quando a gente vai no pasto, e é preciso você ir no pasto para você ter essa noção da prática, mas quando a gente vai no pasto, olhando ali o pasto de novo na horizontal, ali, a gente não consegue ter a noção correta de onde vai passar a cerca, de onde pode ter uma praça de alimentação. Tá? Algumas pessoas que têm uma prática um pouco maior podem até pensar que, se eu passar uma cerca aqui, depois passar uma cerca aqui, fizer uma praça de alimentação aqui, vai ficar bom, eu vou conseguir dividir bem. Mas depois quando joga essa cerca que foi feita no olho, né, lá no mapa, você vê que, por exemplo, um piquete que, vamos supor um pasto aí de 20 hectares, onde você ia dividir em 4. Então você teria 4 piquetes, 5 hectares, né? Você vai ver que um piquete ficou com 6 hectares, o outro com 4, outro com 3, outro com 7. Porque quando a gente olha assim a horizontal, a gente não consegue ter a noção real de como vai ser a divisão e como ela está sendo executada. Agora, quando você olha de cima, não. E principalmente quando você está pensando em mapear, pensando em planejar antes de fazer, antes de ir para a parte prática. Por quê? Lá no mapa você pode olhar com calma, olha de cima, simula uma cerca passando de um lado para o outro, simula uma cerca passando de um lado para o outro, vê se passou em pontos que vai te complicar, por exemplo, uma área de mato, uma área de alagado, uma área de pedra, enfim. Você pode contornar antes mesmo de você começar a fazer. Então, antes de você chegar na prática, você está entendendo como é que vai ser. Você já está vendo coisas que podem dar errado para que você consiga corrigir, tá? Você pode, você vai evitar nesse caso aquele erro ali de piquetes com tamanhos diferentes, porque você, por exemplo, fez o primeiro planejamento ali, um ficou com 6, o outro ficou com 4, não tem problema. Você diminui um pouquinho a cerca de um, aumenta um pouquinho a cerca de outro, e aí você vai corrigindo até chegar de fato naquilo que realmente era para ser, tá? Então, olhar de cima é muito mais fácil. E até então a gente falou desse olhar de cima e planejar e fazer no mapa, pensando especificamente no processo, na parte de planejamento. Mas isso também vai trazer vantagem para a gente depois que o sistema intensificado também já está implementado. Imagina que você está com vários lotes de gado rodando em vários rotacionados, tá? E aquilo está na sua cabeça ali, numa salada monstruosa que você tem na cabeça o que está acontecendo geral, mas se pedir para você passar limpo, você não vai conseguir, porque são muitas informações, é muito gado, é muito piquete, é muito peso, é muito cabeça, é muito não sei o que lá. Então, quando você transcreve isso, e aí é uma coisa que eu faço nas fazendas que eu presto consultoria, que é criar um grande mapa na fazenda, um mapa tamanho A0 aí, que vai dar 1,20 por 85 mais ou menos.
e coloco esse mapa grande na fazenda com todos os pastos, todas as áreas. E nesse mapa a gente vem auxiliando ali no pastejo, né? Ó, aquele módulo ali está um pouco apertado, como é que ele está de capim? Aquele módulo lá está mais folgado, como é que ele está de capim? Então você vai olhando de cima e vai conseguindo manejar as suas peças, né? Vamos tirar um lote que está mais pesado aqui, vamos levar para aquele outro módulo que está mais leve. Vamos tirar esse lote que está mais leve aqui, vamos levar para aquele módulo que está mais sentido. Então você começa a manejar melhor as suas peças e entender mais o que você pode fazer com o próprio rebanho da fazenda depois que você tem ela mapeada, depois que você colocou ela, por exemplo, na parede da fazenda. Mesma coisa para fazendas que tem um parque de máquinas muito grande. Quando a gente está com uma operação de reforma muito grande, uma operação de lavoura muito grande, tá? Pode ter um mapa específico desse para as máquinas. A gente faz um mapa, por exemplo, de chapa de zinco, de chapa de algum metal, e cria vários ímãs, né? Os ímãs onde a gente pode escrever em cima. Então a gente cria um ímã lá do trator 205, por exemplo. A gente vai e escreve trator 205. Cria um ímã da grade tal, do implemento tal, da calcareadeira tal, do trator tal, da colhedeira tal. E isso todos os dias, seja na abertura dos trabalhos ou no fechamento dos trabalhos, vocês conseguem alinhar com o pessoal da fazenda aqui, entender como é que foi a situação. Ó, essa máquina tá para cá, aquela máquina tá para lá, essa aqui vai vir para cá depois para abrir tal talhão, tal pasto, tá? Então, o mesmo manejo que foi feito com o rebanho pode ser feito, por exemplo, com o maquinário. Tudo isso porque a gente mapeou a fazenda, tudo isso porque você entendeu a importância de ver esse negócio de cima, entendeu a importância de ter esse olhar estratégico, né? Quando você olha realmente o seu sistema de cima, você não fica só no operacional olhando o que está acontecendo na prática. Quando você consegue ter o olhar pegando tudo de uma vez, né? E aí você consegue casar todas as informações, aí sim você está virando um gestor de fazenda e não só um cara operacional, não só um gestor, um gerente, entre aspas, que está montado na mula, no burro, no cavalo, para trocar gado de piquete, para ir salgar coxo, para ir fazer adubação depois com o trator. Não que você não deva fazer isso. É interessante, é óbvio que você também tenha essa visão e essa experiência do operacional, da prática. Mas a sua função como gestor da fazenda deve ser mais estratégica. E quando a gente fala de estratégia, o mapeamento e essas ferramentas que o mapeamento traz para a gente, que possibilita para a gente, são fundamentais para que você entenda de fato como a fazenda está andando e o que você pode fazer para que ela ande ainda melhor. Ah, João, mas eu não vou intensificar minha fazenda agora não. Você acha que compensa mapear ela? É óbvio que compensa, pessoal. Além de ser uma prática de custo baixo, pelo benefício que ela traz, é algo que vai te deixar pronto já para um possível momento de intensificação quando você quiser intensificar ou quando você estiver pronto para intensificar. Além disso, tem todos aqueles outros benefícios que eu falei da parte do manejo do gado, da parte do manejo de maquinário, tá? Por mais que você não esteja intensificando com planos de intensificar agora, mesmo assim o mapeamento vai permitir você ter essa visão melhor. Então não necessariamente você precisa mapear só quando você vai intensificar. Por isso que é importante sim você já fazer isso na sua fazenda, você já ter um mapa, seja ele no celular, seja ele numa folha, seja ele na parede da fazenda, para que você sempre bata o olho, sempre entenda como está a situação da fazenda hoje, tá? E aí, como eu disse, quanto mais informação você colocar no mapa, quanto mais coisa você quiser mapear e gerenciar, melhor. Mais informação e mais decisão você vai conseguir tomar. Tá bom, João, você já me convenceu. Eu vou mapear minha fazenda, mas como é que eu faço isso? Pessoal, existem vários, mas os vários mesmo softwares de mapeamento de fazenda. Alguns gratuitos, alguns pagos, alguns com mais funções, outros com menos funções. Alguns, inclusive, onde você consegue já ter essa gestão do maquinário e do rebanho ali junto com o mapa, tá? Sem precisar colocar na parede. Mas eu vejo que é o seguinte, todo o processo de melhoria dentro da fazenda, ele precisa ser construído. Você precisa passar ali de maneira mais devagar entre os degraus, tá? Por quê? Porque se você não tem nada de gestão na sua fazenda hoje, nada de mapeamento na sua fazenda hoje, e do nada você já sai querendo mapear tudo, indo para software de gestão, indo para aplicativo de mapeamento integrado com máquina, com não sei o que lá, não sei o que lá, dificilmente você vai conseguir gerenciar e conduzir aquilo, tá? O difícil não é criar uma melhoria, o difícil não é criar um processo de intensificação e de melhoria da fazenda, o difícil é manter aquilo. Então, se você nunca fez nada disso, se você não tem nem um pouquinho disso que a gente acabou de falar, começa devagar. Pega um programa gratuito, faz um mapeamento da sua fazenda, imprime, entrega para o capataz, entrega para o gerente, entrega para o vaqueiro,
imprime um maior na chapa de zinco ali, coloca na parede da fazenda, tá? Começa com algo mais rápido, mais barato e que se der errado, se por acaso você não conseguir implementar da maneira correta, ou por acaso até ficar alguma coisa errada no mapa, você não gastou muita coisa, tá? Não gastou muito tempo, não gastou muito dinheiro, é algo que é mais fácil de corrigir. Então, a partir do momento que você passou por isso, validou, bom, o negócio está dando certo, o negócio é bom, realmente me ajudou, agora sim você pode pensar em coisas mais elaboradas, em aplicativos, em softwares. Então, por isso que eu recomendo, começa com um programa gratuito, tá? Os que eu recomendo para computador, primeiro é o Google Earth, é um programa gratuito, fácil de ser utilizado, fácil de mapear. No entanto, por esses motivos, né, é óbvio que ele também é limitado em algumas coisas mais profissionais, tá? Então, caso você queira fazer um mapeamento só dos pastos, só das divisões ali, onde tem água, onde tem coxo, onde tem corredor, enfim, ele é um programa que vai servir muito bem para você. Além de ser gratuito, é fácil de mexer, é rapidinho você aprende a mapear e rapidinho você consegue terminar de mapear a sua fazenda. Eu tenho um vídeo exclusivo sobre isso, eu já ensinei a fazer isso aqui no canal. Tem outro programa de celular chamado Fields Area Mystery Pro, ou o Pro na verdade é a versão paga, né? Mas você pode pegar a versão gratuita, que é bem parecido com o Google Earth, só que é para celular, tá? Também é gratuito, também tem a versão gratuita, funciona muito bem, já ajuda a dar esse começo, tá? Também ensinei a mexer nele aí num vídeo do canal. Caso você seja um profissional que quer mais informações, quer dar uma encorpada maior no mapa, quer realmente de fato extrair mais do que aquilo pode oferecer para a gente, aí eu já não recomendo mais esses dois. Você pode ir para um QGIS, que também é gratuito, mas já é mais encorpado, mais difícil de mexer. Pode ir para o ArcGIS, para o AutoCAD, aí você começa já a entrar em programas que são pagos, né? Mas também oferecem, obviamente, uma gama de funções muito maiores, muito mais complexas ali, caso você realmente precise de tudo isso. Mas para o mapa da fazenda de pecuária, que não precisa ter uma precisão de milímetros, de centímetros, que não precisa fazer um processamento alto de imagens, de modelação 3D, nem nada disso, o Google Earth serve muito bem. E como eu disse, depois que você fizer isso, implementar, validar na sua fazenda, aí você pode pensar em colocar outras coisas e ir melhorando. Eu não vou ensinar a mapear nesse vídeo aqui, porque eu já tenho um vídeo que ensina a fazer exatamente isso, tá? É um vídeo bem completo, tem quase 1 hora lá. Então, para não deixar esse vídeo mais longo, eu não vou fazer isso. Então, caso você queira aprender a mapear de forma gratuita aí a sua fazenda, é só você procurar esse vídeo aí, vou deixar ele aqui na descrição, tá? Caso você não queira fazer isso, caso você não tenha tempo ou acha que não tem habilidade no computador para conseguir fazer isso, contrata um profissional para fazer o mapa para vocês, pessoal. Com certeza vai ser um custo irrelevante para o geral da fazenda e um custo irrelevante aos benefícios que uma ferramenta como essa traz. Só pelo fato de você conseguir olhar de cima, saber o que você tem, o que você não tem, como que está a distribuição, ter aquela possibilidade de manejo ali, de vaca, de máquina, enfim, você já valeu a pena o investimento que você fez, seja ele relevante para o seu bolso financeiramente ou para o bolso da fazenda hoje ou não, tá? O benefício que ele traz, o valor que ele traz é muito maior do que o preço que custa desenvolver um mapa. Então, caso você não tenha vontade, tempo, ou você não quer aprender a fazer o mapeamento aqui de sua fazenda, contrata alguém para fazer, porque vale muito a pena e você vai realmente saber o que tem nas mãos. Além de depois, quando você for intensificar, o negócio já está muito mais organizado, né? Você já vai saber como é que está a sua fazenda hoje, como está a distribuição dos pastos. Você já com certeza, olhando aquele mapa, já vai ter uma ideia de, nossa, se um dia eu for intensificar, esse aqui vai ser o primeiro pasto, esse aqui vai ser a área do meu primeiro disparo, né? Quem é do treinamento Recria 15.1 está entendendo do que eu estou falando aqui sobre a área de primeiro disparo. Então, deixe de ser apenas alguém operacional, um papel de uma pessoa operacional na sua fazenda. Você pode contratar alguém para ser operacional e comece a ser mais estratégico, comece a ser mais gestor. É muito mais fácil você contratar alguém operacional do que você contratar alguém mais estratégico. Então, faça você esse papel do gestor, faça você o papel dessa pessoa que vai direcionar os próximos passos da fazenda. E com certeza o mapeamento, que é o primeiro ponto no processo de melhoria na fazenda, vai te ajudar nisso. Pessoal, o mapeamento das fazendas, o mapa, é apenas uma das coisas que eu entrego no meu projeto de intensificação. Além disso, eu ainda entrego todo o plano de melhoria completo da fazenda. Rotacionado, projeto de distribuição de água encanada, adubação, evolução de rebanho, estimativa de desembolso, estimativa de investimento, de faturamento, enfim, é bem completo para que você pegue aquele documento e comece a implementar e intensificar a sua fazenda o quanto antes. Ah, João, mas eu não tenho dinheiro para intensificar.
não tem problema. O documento ele é estratificado no que precisa ser feito, quanto vai custar, o que você tem que fazer, quanto que você vai ganhar. Então você que determina a velocidade, se você vai implementar aquilo lá ou não. Você vai saber, ó, se eu implementar isso aqui eu vou ter esse resultado, se eu não implementar eu não vou ter. Então é você que determina. Então não tem problema se você não tem dinheiro agora, ou se você quer intensificar mais para frente, mais devagar ou mais rápido. Esse projeto ele vai servir para você. Se você tem interesse, estou deixando o link aqui na descrição. Lembra daquilo que a gente sempre vem falando nos vídeos. Aproximadamente 50% dos pecuaristas, das fazendas de pecuária, vão deixar de existir até 2030. As únicas fazendas que vão continuar existindo, são as fazendas que vão melhorar, são as fazendas que vão partir para o processo de intensificação. A pecuária extensiva, a pecuária tradicional, a pecuária antiga já não é mais rentável, então não faz mais sentido você continuar numa atividade que não te traz dinheiro. Tá? Fazenda não é só lazer, a fazenda tem que ser tratada como uma empresa. Então comece da maneira correta, beleza? No vídeo de hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.